Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quantos estão felizes que o Senhor diga graças a Deus? Também estou feliz em conhecer, mas esse povo, a pastora, o pastor, Deus abençoe. Estava ali fora, irmãos, que eu estou com a bebezinha recém-nascida em casa, e minha esposa a todo momento me liga. Então, para evitar ficar atrapalhando aqui o culto, eu preferi ficar ali do lado de fora. Tá bom? Eu trago um abraço do meu pastor, congrego na Assembleia de Deus, na Curicica, da MJ, uma igreja missionária. Deus possa estar abençoando a vida de cada um dos irmãos que se encontram aqui nessa noite. Amém? A irmã Renata, que foi a ponte para estarmos aqui, está lá atrás. Deus abençoe. Muitas pessoas aqui conhecidas. Eu fico feliz, né? É bom ver aqui, né, que nossa região está crescendo com o número, né, de pessoas que buscam e adoram o nosso Senhor Jesus. Mas, irmãos, sem mais delongas, isso daqui foi me dado um tema aqui em Isaías 41, no verso 10. Isaías 41, 10. Isso. Diz assim a palavra. Pode ser, pastor, que me ajuda aqui, senão eu fico. Diz assim a palavra, no verso 10 em diante: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contendem contigo perecerão. Leia agora, pois, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, no verso 33 em diante. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, verso 33 em diante. Diz assim a palavra. Obrigado. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crer somente. Não é do meu feitio, irmão, mas fala para o teu irmão aí do teu lado: não temas, creia somente. Senta dando glória. Amém? Irmãos, essa palavra, ela, ao mesmo tempo que é uma palavra muito pregada, abençoada, é uma palavra que às vezes nos constrange. Quando nós paramos para meditar no profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, pois profetizou muito acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, toda vez que nós paramos para ler o livro de Isaías, parece que em nossa cabeça vai sair uma fumaça. Por quê, Rafael? Porque o livro de Isaías, ele tem alguns problemas, vamos dizer assim, que são chamados de problemas teológicos. Isso é muito comum dentro da Bíblia. Porque quando nós pegamos Isaías para poder meditar, para poder ler, nós vamos ver que, segundo os estudiosos eruditos dizem, que esse livro ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 39. A segunda parte, a conferida, do capítulo 40 ao capítulo 55. E a terceira parte, do capítulo 56 ao capítulo 66. Fica assim, então, entendido e conhecido Isaías como o livro de Isaías, Deutero-Isaías e Proto-Isaías. E a discussão é, a partir do capítulo 40 até o 55,
se seria Isaías o autor do livro ou não. Por quê? Porque a partir do capítulo 40, nós vamos ver que o livro, a narração, começa a dizer acerca de alguém que está saindo de um período de crise, de um período de dificuldade, de um cativeiro a qual Israel havia sido levado. Jeremias já havia profetizado há tempos antes para que Israel entrasse num estreito com Deus, na obediência com Deus, para que isso não acontecesse. Porém, Israel era a casa rebelde. Quando nós lemos no livro de Ezequiel, nós vamos ver que Israel é um povo com a cerviz dura. Isso nos fala de desobediência. Quando olhamos para Israel, dentro desse contexto, vemos que a desobediência com Deus nos trazem ruínas, que muitas das vezes essa consequência vai ser infalível, vai ser muitas das vezes difícil de ser restaurada. Mas para o nosso Deus, nada é impossível. Eu ouvi a pastora aqui falando justamente essa palavra: operando Deus, quem impedirá? Nada para Deus é impossível. Mas uma coisa é verdade: tudo aquilo que nós fazemos há uma consequência. Independente, quer seja boa, quer seja má, há uma consequência de tudo aquilo que nós fazemos nos nossos dias. Irmãos, e quando nós lemos o que foi lido aqui em Isaías, tem uma palavra aqui que me chama muita atenção, que é a palavra não temas. Repare que o versículo 10, ele começa justamente com esta palavra: não temas. Se nós pararmos para analisar, a Bíblia fala não temas 365 vezes. Essa palavra é repetida: não temas. E quando eu pedi a Deus uma direção do que ser falado nesta noite, o Senhor me direcionou para esse homem por nome de Jairo. Olha, irmãos, se tem um homem na palavra que me fascina, é esse homem chamado Jairo. Porque quando nós lemos Jairo, nós conseguimos viajar, conseguimos sair da terra e entrar numa profundidade com Deus. Porque quando nós lemos Jairo, nós vamos ver que ele era o chefe da sinagoga, um homem de autoridade, um homem que tinha conhecimento. Mas ainda que esse homem tinha conhecimento, tinha autoridade, quem sabe Jairo tinha muitos seguidores naquela época, por ele ser o homem que ele era. Mas mesmo assim, ele não era capaz de resolver o problema que ele estava vivendo. E quem saiba, alguém aqui nesta noite está na mesma condição do que Jairo estava. Talvez seja uma pessoa que tenha muito conhecimento, talvez seja uma pessoa que tenha muitos seguidores, talvez seja uma pessoa muito influente, mas talvez você não consegue resolver o problema que você está passando. Mas eu vim aqui dizer uma coisa para você nessa noite: que ainda que o seu problema seja impossível para você, há um Deus que não há impossibilidade para poder resolver aquilo que você está passando. Eu vim te apresentar um Deus nessa noite, que ainda que o médico tinha dito para você que não tem mais jeito, ou quem sabe o advogado falou que a tua causa não tem mais jeito nessa situação, eu vim dizer que a última palavra que vem dar para a tua vida é Deus. Pode estar o pau quebrando na tua casa, pode no teu trabalho estar tudo com dificuldade, mas esse Deus, quando desce para poder resolver, não tem capeta que segure a agir de Deus na tua vida. Ei, você pode ter entrado aqui até triste, mas quando Deus resolver a tua situação, se prepara, Ele vai dar jeito para o seu problema. Irmãos, quando Jairo viu que não tinha mais como resolver o problema dele,
ele teve que recorrer a alguém. E isso aqui fala muito comigo, por quê? Porque muitas das vezes, na hora do nosso problema, nós vamos recorrer a quem? Ao nosso colega, ao nosso vizinho, ao nosso patrão. Mas Jairo nos ensina uma coisa aqui interessante. Ele foi diretamente naquele que podia resolver o seu problema. Na hora da tua dificuldade, corra para os pés de Jesus. Só Ele tem poder para resolver a tua solução. Eu posso até dar um jeitinho no teu problema, mas o único que vai resolver o teu problema por completo é Jesus. Irmão, Jairo entendeu que só Jesus podia resolver o problema dele. Mas uma coisa de interessante é que quando Jairo chega até Jesus e pede para Jesus ir até a sua casa, porque a sua filha estava moribunda, doente, Jesus fala o que para Jairo? Jairo, tá bom, eu vou até a sua casa resolver o seu problema. Só que quando Jesus começa a caminhar para ir em direção à casa de Jairo, o interessante é que a palavra nos diz que havia uma multidão naquele lugar e uma certa mulher que estava sofrendo de um fluxo sanguíneo por cerca de 12 anos. Ela resolveu e entendeu. A pastora falou aqui que os nossos problemas muitas das vezes estão na nossa mente. Ela entendeu. Isso aqui é um culto que é racional. Nós temos que ter entendimento do que estamos fazendo. Irmão, não sou contra dar lugar. Nós temos que dar lugar para Deus mesmo. Mas, irmãos, tem pessoas que falam: irmão, eu rodei tanto naquela noite que eu nem sei o que eu fiz. Que negócio é esse, irmão? Crente não perde a consciência. Dá lugar para Deus, mas com consciência. Que negócio? Eu profetizei para o irmão, mas nem sei o que eu entreguei. O que é isso? Irmão, você é racional. Aquela mulher entendeu que o problema que ela estava passando também era só Jesus que podia resolver o problema dela. Agora entende isso aqui, irmãos. Uma multidão apertando Jesus. Quando Jesus pergunta para os discípulos quem é que me tocou, os discípulos não entendem. Mestre, a multidão te aperta e tu me perguntas quem te tocou? E Jesus fala assim: porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Aquela mulher sabia que o problema que ela estava passando, o único que podia resolver era Jesus. Porque o próprio texto vai dizer que ela havia gastado tudo com os médicos. Agora olha para cá. Eu te faço uma pergunta. Quem pediu primeiro para ser curado? Foi Jairo para curar a filha dele? Ou foi a mulher do fluxo sanguíneo? E por que quem recebeu a vitória primeiro foi a mulher do fluxo sanguíneo? Entenda uma coisa. Deus conhece o tempo da sua dor. Tem pessoas, pastora, que chegou aqui depois de alguém, mas vai receber primeiro. Porque Deus conhece o tempo da sua dor. E você que está mais tempo tem que ser madura para entender que o tempo de Deus na vida daquela pessoa chegou, porque Deus sabe o tempo da dor que ela está passando. Eu vim aqui profetizar para alguém nesta noite. O tempo da tua dor tem um tempo determinado por Deus para acabar. Aproveite esse processo que tu está passando. Porque quando Jesus chegar no arraial, a tua vitória vai ser decretada. Pode vir demônio, pode vir capeta, mas quando Jesus resolver te dar a tua vitória, receba que é da parte de Deus. Irmão, isso aqui é tremendo, porque às vezes a gente está na igreja há 30 anos e vê o nosso irmão com um ano recebendo a vitória, e nós queremos ficar bicuda com o Senhor. Eu estou tanto tempo orando e o Senhor não me deu a vitória. E para aquele irmão que chegou agora, o Senhor já liberou a bênção. Irmão, é justamente por causa do tempo que Deus conhece na vida de cada um.
É um propósito determinado para a vida de cada pessoa. Nós não podemos olhar para o nosso irmão do lado e querer nos comparar com ele. Porque ele é ele, você é você. A tua vitória é a tua vitória, do teu irmão. E faz o que a Bíblia manda. Se alegra com ele, chora com ele, exalta com ele. Porque a vitória dele também é a tua vitória. Aí depois que a mulher toca em Jesus, tira o poder de Jesus, a mulher é curada. O que Jesus faz? Pega Jairo e continua caminhando em direção à casa de Jairo. Só que, irmão, o que acontece no meio do percurso? Enquanto Jairo está caminhando com Jesus, diz a palavra que os principais da sinagoga vieram até ele. Isso aqui me ensina uma coisa. Toda vez que a nossa vitória estiver prestes a chegar, a má notícia vai querer chegar na frente. Eu lembro uma coisa, pastor. Na época que eu me converti, foi na época que o Lázaro estava estourado, o cantor Lázaro. Aí ele falou uma coisa naquele DVD dele que eu não me esqueço até hoje. Ele falou que toda vez o diabo sempre manda alguém na tua casa para poder querer te desmotivar. Irmão, nós temos que entender esse processo. Quando Jesus diz para Jairo que vai até a casa da mulher para poder entregar a vitória para ele, veio a notícia de Jairo que a sua filha estava morta. E os homens disseram: Jairo, por que tu ainda incomoda o mestre? A tua filha já está morta. Agora me responde uma coisa, irmão. Pega a Bíblia aqui e me responde. Eu não vejo Jairo dando resposta alguma para ninguém. Sabe qual foi a resposta de Jairo? Foi justamente o que a pastora estava falando. Foi o silêncio. Porque toda vez que alguém se levanta para querer te desanimar, não precisa se justificar. Quem vai falar por você é o Senhor. É Ele que vai dar resposta para a tua vida. Já reparou isso? No teu trabalho, se uma promoção estiver chegando, irmão, vai se levantar caluniador, fofoqueiro, difamador. Não abra sua boca. Porque quando você fala, são suas palavras. Mas quando você se cala, Deus fala por você. Quando você faz silêncio, o Senhor resolve falar e tratar no teu lugar. Isso é uma arma muito grande. O silêncio é uma arma muito poderosa. Toda vez que o inimigo tentar te frustrar, irmão, faça silêncio. Vá para o teu quarto, fecha a tua porta, ora o Senhor, vai para o monte orar. Irmão, mas não abra a sua boca. Porque o silêncio vai fazer com que Deus fale por você. Interessante, irmãos, que eles continuam caminhando em direção à casa de Jairo. Aí diz o texto que quando eles chegam na casa de Jairo, estão as mulheres do lado de dentro chorando. Naquela época, se pagava as pessoas para poder chorar. Ele pagava as pessoas para poder estar dentro do seu lar chorando. Mas quando Jesus chega e entra na casa de Jairo, irmão, isso aqui é muito forte, irmão. Se você não deu um glória aqui agora, pelo amor de Deus. Quando Jesus chega na casa de Jairo, ele só permite que Pedro, Tiago e João entrem com ele, e o pai e a mãe da menina. Jesus entra com Pedro, Tiago, João, com o pai e a mãe da menina. E quando ele chega do lado de dentro, ele vê aquelas pessoas chorando. Sabe o que ele faz? Ele pega aquelas pessoas e coloca para o lado de fora. Rafael, por que Jesus faz isso? Porque nem todo mundo que anda contigo está preparado para ver o milagre que Deus vai fazer na tua vida. Tem pessoas que até caminham contigo, tem pessoas que até andam contigo, mas não estão preparados para viver o propósito que Deus está preparando para você viver. Você já viu pessoas assim? Que quando Jesus começa a limpar
a pessoa começa a querer a chorar, a reclamar com Deus. Irmão, o propósito de Deus a gente não entende. Tem hora que Deus começa a limpar o nosso caminho. Não é porque outra pessoa não presta, ela pode até ser tua amiga, teu amigo. Mas é porque tem hora que Deus vai fazer você viver coisas que pessoas não estão preparadas para poder ver aquilo. Não tem um ditado que tem aí fora que fala assim? As pessoas querem até me ver bem, mas não melhor do que ela. É mais ou menos isso. Tem hora que Deus tem que tirar alguém do teu caminho para que você possa viver o propósito que Ele quer que você viva. Essa é uma noite de transformação na nossa vida. Tem coisas que Deus vai começar a fazer aqui que a gente não vai entender, a gente não vai compreender, mas irmão, não é demônio não. É porque tem hora que Deus trabalha assim mesmo. Ele afasta algumas pessoas para que a gente viva o novo de Deus. Você está preparado? Está preparada para viver o novo de Deus? Está preparada para perder, para poder ganhar? Porque o crente é assim, ele quer ganhar, ele quer ganhar, ele quer ganhar, ele quer ganhar. Mas na hora que Deus permite ele perder um pouquinho, a primeira coisa que ele faz, vou parar de orar. Irmão, tem um homem na Bíblia aqui, quando eu falo de oração, tem uma pessoa aqui que eu fico espantado com ele. Profeta Elias. Me permita fugir do texto aqui rapidinho. Irmão, quando eu olho para esse homem Elias, esse homem, ele me deixa fascinado. Porque primeiro, quando ele profetiza que não haveria chuva e nem orvalho, ali estava acontecendo uma coisa muito fantástica. Quando Elias profetiza, segundo a palavra, não haverá chuva nem orvalho, que ele fala isso para cá, Jezabel fica revoltada e Acabe fica revoltado, sabe qual de quê? Naquela época, Israel estava se curvando para um Deus chamado Baal. E Baal, ele era conhecido como Deus da fertilidade do solo. Quando Elias diz que não haverá chuva e nem orvalho cairá do céu, sabe o que Elias estava dizendo? Eu quero ver se Baal é Deus de verdade. Porque se Baal for Deus verdadeiro, ele vai fazer as coisas da terra frutificar. Foi por isso que Acabe começou a perseguir Elias. Porque Elias não estava profetizando contra Acabe. Elias estava profetizando contra Baal. E como se não bastasse, você conhece a história, eles vão para o Carmelo, há uma disputa. Em cima do Carmelo, Elias fala uma coisa interessante. Ele fala assim para o moço dele: vai lá e olha em direção ao mar. E quando o moço volta, a Bíblia diz assim, que o moço diz que não havia nada. Agora pensa comigo. A Bíblia diz que Elias está de joelho, coloca a sua cabeça entre as suas pernas, manda o moço olhar, o homem volta com a resposta negativa e ele fala assim: vai lá durante 7 vezes. Meu Deus! É um Jesus. Na 7ª vez a resposta chega para Elias: eis que eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Oh, glória! Enquanto a resposta não chegou para Elias, Elias não tirou o joelho do chão. Enquanto a resposta não chega, não pare de orar, igreja. A resposta que eu tenho para você nessa noite é: por que você parou de orar se a resposta positiva ainda não chegou? Eu não sei se tua filha está doente, eu não sei se tu está desempregado, eu não sei se tem alguém aqui com enfermidade, mas o que Deus está falando para mim e para você nessa noite: não pare de orar, não pare de orar, não pare de orar. Irmão, isso é uma ferramenta. Palavra, jejum e oração. São os 3 elementos que o inimigo da nossa alma vai pelejar para que a gente não consiga ter êxito. Só que, irmão, se você parar de orar, você perde a comunhão. Pensa comigo aqui agora. Nós não estamos vivendo no momento imediato ao qual foi falado aqui nesta noite acerca desse homem chamado Jairo.
Mas o momento que a gente vive hoje, se nós pararmos de orar, nós vamos perder campo. A oração, irmãos, ela é uma chave tão misteriosa, porque basta apenas uma palavra do Senhor para Ele poder mudar toda a nossa vida. Quer ter uma transformação de vida, meu? Não pare de orar. Não pare de clamar. Eu fico imaginando se Jairo, na hora que a resposta ruim chegou até a vida dele, se ele desistisse no meio do percurso. Mas ainda que a palavra negativa tenha chegado para você, ouça o que o Espírito fala para mim e para você nessa noite. Não temas. Pode ter chegado a palavra de morte, não temas. Pode ter chegado a palavra de enfermidade, não temas. Pode ter chegado a palavra de desemprego, não temas. Pode ter chegado uma palavra de derrota dentro da tua família, não temas, porque a última palavra ela vem do teu Deus. Irmão, não sei se você queria uma palavra aqui para dizer que Deus tem uma chave para poder abrir uma porta, que Deus vai fazer você ficar próspero, eu não sei. Mas o que Deus mandou falar aqui nessa noite para vocês é: não temas. Passe por o que tiver que passar, irmão, mas tenha certeza que o teu Deus ele está contigo, e por isso ele disse: não temas, 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 não temas. Verso 41. E tomando a mão da menina disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombrava-se com grande espanto. Irmão, presta atenção nisso aqui. Talita cumi é um termo que quer dizer: menina, a ti te digo, levanta-te. Preste atenção nisso aqui. Os chefes das sinagogas, quando chegaram para Jairo, disseram para Jairo que a menina estava morta. Mas presta atenção no que Jesus está chamando essa menina. Ele não chama ela pela circunstância que ela estava vivendo. Meu Deus! Jesus chama ela de menina. Os homens disseram para Jairo que a menina estava morta, mas Jesus está chamando ela de menina. Não deixe com que ninguém venha te chamar pelas circunstâncias que você está vivendo. Quem sabe você está passando por um processo difícil dentro da tua casa, e alguém está dizendo: vai lá aquela derrotada, ah lá aquele derrotado. Mas Jesus te chama pelo teu nome. Pode o demônio, o capeta, querer te chamar do que for. O que importa é que Jesus te chama pelo teu nome. Irmão, e esse negócio de nome, isso é um mistério. Porque Jesus, na palavra, se nós formos parar para analisar, eu já estou terminando. Na palavra, se nós formos parar para analisar, Jesus, ele cansou de trocar o nome de pessoas. Pessoas que tinham outrora nome de pessoas fraquejadas, Jesus muda o nome para uma pessoa abençoada. Rafael, o que você está querendo me dizer? Eu quero dizer que a circunstância que você está passando, ela tem um tempo determinado para poder acabar. Não deixe com que ninguém venha lançar palavras contrárias para você. Não deixe com que ninguém venha te desanimar, com pessoas que venham querer te abater, pessoas que venham querer te jogar para o chão.
Porque Jesus, Ele te conhece no teu interior. E Ele sabe quem você é de verdade. Irmão, eu cansei já, irmãos, de passar. Aqui eu vou terminar. Porque isso aqui, irmãos, é uma responsabilidade muito grande que Deus faz com uma pessoa. E existem responsabilidades que Deus coloca nas nossas mãos. E Ele dá para pessoas específicas. E era por isso que eu estava dizendo que não adianta nós queremos nos comparar com a nossa irmã do lado. Tem coisas que Deus vai colocar nas tuas mãos que é específica para você. Quem sabe esse problema que Jairo estava passando era um problema específico para que Jairo pudesse conhecer a grandeza desse Deus. Tem coisas que você vai passar na tua vida que vai ser coisas específicas para que você entenda que esse Deus que te chamou, Ele vai ser o Deus que vai te capacitar. Vou falar uma coisa aqui, tá contigo mesmo. E quando eu cheguei aqui, eu falei, Senhor, o que eu vou pregar? O Senhor me disse, meu servo, tem pessoas aqui dentro que estão querendo fugir do meu propósito. Olha, irmãos, eu não estou aqui no tom de ameaça, não. Cuidado com o que você anda fazendo, querendo fugir da presença do Senhor. Quem sabe você tem mais 30 minutos de vida. Porque daqui para fora a gente não sabe o que pode acontecer. Não se garanta na tua mãe pastora, no teu pai pastor, na tua prima missionária. Porque se Deus quiser te levar, Ele te leva mesmo. Então para de viver uma vida dupla. De colocar um pé dentro da igreja e um pé lá no mundo. Porque quem sabe pode ser muito tarde para você. Esse homem aqui teve a oportunidade de pedir a Jesus para curar sua filha. E pela graça e misericórdia obteve êxito. Mas nós não sabemos se vamos ter a mesma oportunidade que ele teve. E aqui eu finalizo para te perguntar: até quando você vai viver uma vida dupla? Esta é a oportunidade que o Senhor está te dando nesta noite. Glória! Irmão, uma vez eu vi uma mensagem do pastor Silas Malafaia, e aquilo ali eu guardei. Ele disse uma coisa interessante. Existem oportunidades que ela só bate uma vez na nossa porta. Se a gente não aproveitar aquela oportunidade, ela não vem mais. Hoje é a noite que nós estamos recebendo a oportunidade. Agarre a oportunidade que o Senhor está te dando e faça bom proveito dela. Porque nós não sabemos o que pode acontecer daqui para fora. Que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor continue falando no teu coração nesta noite. Amém?